Bem-vindos ao canal Estoico. Os estoicos, com sua filosofia prática e atemporal, nos oferecem valiosas ferramentas para enfrentar os desafios da vida com serenidade e sabedoria. Portanto, prepare-se para explorar os 11 princípios-chave que irão ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade estoica e alcançar seu máximo potencial. Princípio 1. Aceitação do presente. Às vezes, a vida nos apresenta desafios avassaladores, e é quando o primeiro princípio estoico entra em ação e aceitar o presente. Isso não é se render à adversidade, de forma alguma, é soltar a resistência e encontrar poder na aceitação. Os estoicos nos revelam o impressionante segredo de parar de lutar contra o inevitável e abraçar o momento presente com gratidão e humildade. Imaginar-se livre do fardo do passado e da ansiedade do futuro e viver plenamente o agora soa libertador. Ao aceitar o que não pode ser mudado, você se torna dono do que pode controlar. Sua mente se concentrará em suas ações, decisões e respostas diante das circunstâncias, abrindo uma porta para a liberdade interior. Isso não é sobre conformismo, mas sim sobre sabedoria e força ao enfrentar a realidade com serenidade, tornando-se mais resiliente diante dos golpes da vida. Aceitar o presente o torna o arquiteto do seu próprio destino, pois entenderá que suas decisões e atitudes são a base de uma vida plena e significativa. Aceite o que está fora do seu controle. Por exemplo, conhece a explosão que ocorreu em 10 de dezembro de 1914? Deixe-me contar. Nesse dia, por volta das 17h30, ocorreu uma explosão massiva em Orange, Nova Jersey. 10 edifícios da lendária fábrica do inventor, que ele costumava chamar de sua fábrica de invenções, foram envoltos em chamas. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas o incêndio, alimentado por substâncias químicas, era muito poderoso para ser controlado com rapidez. Foi um desastre total que não apenas representava perdas financeiras enormes, mas também reduzia a cinzas o trabalho mais recente do inventor. No entanto, conta-se que Edison olhava as chamas com surpreendente tranquilidade. Embora não estivesse em choque, mais tarde, seu filho relatou que ele reagiu àquele acontecimento impressionante com grande equanimidade e até com senso de humor. Ele apenas disse: "Avisa a sua mãe e a todas as suas amigas. Nunca mais verão um incêndio como este." E até o tranquilizou, percebendo sua expressão inquieta: "Não se preocupe. Acabamos de nos livrar de um monte de lixo." Mais tarde, o inventor disse ao jornal New York Times: "Embora eu tenha mais de 67 anos, começarei de novo amanhã." E assim o fez. No dia seguinte, colocou mãos à obra e reconstruiu seu laboratório. Assim como Edison, todos nós enfrentamos situações críticas em nossas vidas que testam nosso caráter e nossa força emocional. Pode ser uma doença, um relacionamento complicado, a perda do emprego ou de alguém querido. Nessas horas, quando a adversidade bate à nossa porta, nossa atitude fará a diferença entre sair fortalecidos ou afundar na desesperança e no sofrimento. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Não é simples ser forte, ver as coisas de outra perspectiva e tomar decisões que nos permitam sair desse buraco emocional. É difícil manter a fortaleza mental em situações em que nos sentimos presos ou bloqueados emocionalmente, quando a adversidade supera nossos recursos de enfrentamento, e tomar decisões implica romper com muitas de nossas certezas. Princípio 2. Apego indiferente. O ensinamento estoico sobre o apego indiferente nos convida a compreender a natureza efêmera das coisas materiais e externas. Embora seja natural desfrutar das comodidades e prazeres que a vida oferece, não devemos permitir que nossa felicidade dependa exclusivamente delas. Os estoicos nos lembram que tudo no universo está sujeito a mudanças e impermanência. Em vez de nos apegarmos desesperadamente ao que possuímos, devemos praticar o desapego emocional e reconhecer que todas as posses materiais são transitórias. Isso não significa que devemos viver em total renúncia ou desinteresse pelo mundo ao nosso redor, mas sim que devemos cultivar uma atitude equilibrada. O apego indiferente implica valorizar e desfrutar do que temos sem nos identificarmos excessivamente com isso.
Dessa forma, somos menos vulneráveis às perdas e mudanças inevitáveis da vida. Ao nos libertarmos do desejo obsessivo de possuir e controlar, encontramos uma maior liberdade interior e uma tranquilidade mais duradoura. Esse princípio nos convida a praticar a gratidão pelo que temos, mas sem cair na armadilha de acreditar que nossa felicidade depende disso. É um lembrete de que podemos ser felizes e plenos, mesmo em meio à escassez ou adversidade. A verdadeira riqueza reside em nossa capacidade de viver com sabedoria e virtude, independentemente das circunstâncias externas. Reconhecer que a verdadeira satisfação provém de nossa atitude mental e nossa conexão com valores mais elevados nos liberta do constante anseio e nos abre para uma vida mais plena e significativa. É importante destacar que esse princípio não promove a indiferença total ou o desapego frio, mas sim uma relação mais saudável com nossas posses e conquistas. Ao praticar o apego indiferente, encontramos maior harmonia com o fluxo natural da vida e desenvolvemos uma maior resiliência diante das mudanças e vicissitudes do destino. Princípio 3. Diferenciar o que está sob seu controle. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Os estoicos nos ensinam que grande parte do nosso sofrimento advém de nos apegarmos a coisas que não podemos mudar e de nos preocuparmos com questões que estão além do nosso domínio. Por outro lado, nos lembram que nossa liberdade reside na forma como escolhemos responder às circunstâncias que se apresentam. Na vida cotidiana, nos deparamos com uma variedade de eventos e situações que nos afetam. No entanto, os estoicos nos convidam a identificar duas categorias claras: o que está sob nosso controle e o que não está. O que está sob nosso controle inclui nossas opiniões, julgamentos, desejos, intenções e ações, ou seja, nossa esfera interna de pensamentos e decisões é o único aspecto que realmente podemos controlar. O que não está sob nosso controle abrange tudo mais que está fora de nossa esfera interna, eventos externos, ações de outras pessoas, o passado e o futuro, entre outros aspectos. O princípio 3 nos exorta a direcionar toda a nossa atenção e energia para o que está sob nosso controle, em vez de nos angustiarmos com o que não podemos mudar. Ao fazê-lo, podemos melhorar nosso bem-estar ao focar em como respondemos a esses eventos externos e incontroláveis. Isso implica desenvolver uma atitude de aceitação, paciência e serenidade diante das adversidades. Ao compreender e aplicar essa distinção, nos libertamos da preocupação excessiva e da ansiedade gerada por eventos que estão além do nosso poder. Além disso, aprendemos a tomar decisões mais sábias e a agir de forma mais eficaz em nosso ambiente. Princípio 4. Viver no presente. O estoicismo nos ensina que o único momento real e tangível é o presente. O passado já não existe, e o futuro ainda não chegou. Portanto, concentrar nossa atenção e preocupação no aqui e agora é essencial para levar uma vida mais plena e significativa. Muitas vezes, nos atormentamos com arrependimentos e remorsos do passado, ou ficamos ansiosos e preocupados com o que o futuro reserva. No entanto, os estoicos nos lembram que nossas ações atuais moldam nosso futuro, e que aprender com o passado é valioso, mas viver obcecados por ele não nos leva a lugar algum. Viver no presente significa cultivar a plena consciência de cada momento e apreciar o que temos e experimentamos neste instante. É um chamado para estar completamente presente em nossos relacionamentos, atividades e tarefas diárias, sem que nossas mentes divaguem constantemente em pensamentos sobre o que aconteceu ou o que virá. Além disso, o presente é o momento em que temos a oportunidade de agir com virtude e sabedoria. Ao focarmos em nossas ações presentes, podemos tomar decisões mais informadas e éticas, o que nos ajuda a construir um caráter sólido e virtuoso. O estoicismo não nega a importância de planejar e se preparar para o futuro, mas enfatiza que não devemos permitir que a preocupação com o que virá ou o pesar do passado nos impeçam de desfrutar e aprender com o presente. A vida é vivida no momento atual, e ao estarmos presentes, cultivamos uma conexão maior conosco mesmos, com os outros e com o mundo ao nosso redor. É verdade que o presente pode incluir desafios e dificuldades, mas enfrentá-los com coragem e determinação faz parte de nosso desenvolvimento como indivíduos.
Os estoicos defendem a serena aceitação do que acontece no presente, sem resistência excessiva, e a vontade de assumir responsabilidade por nossas reações e decisões. Princípio 5. Praticar a virtude. A prática da virtude é o cerne da filosofia estoica. Para os estoicos, a virtude é o caminho para uma vida plena e significativa. Trata-se de cultivar e viver de acordo com os valores éticos mais elevados, como sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria envolve o uso racional da razão para tomar decisões informadas e éticas. Ela nos ajuda a diferenciar o que é verdadeiramente importante do que é trivial e nos permite agir com perspectiva e clareza mental. A coragem nos incentiva a enfrentar os desafios e dificuldades com fortaleza e determinação. Ela nos impulsiona a não ceder ao medo, mas a agir com coragem e resolução em situações complicadas. A justiça é o reconhecimento da igualdade e equidade para com todos os seres humanos. Ela nos estimula a tratar os outros com respeito, compaixão e empatia, independentemente de sua origem, posição social ou crenças. A temperança consiste em manter o equilíbrio e a moderação em nossas ações e desejos. Ela nos ajuda a evitar excessos e a viver de maneira equilibrada, evitando cair na busca desmedida por prazeres ou riquezas. Ao praticarmos a virtude, nos esforçamos para ser melhores pessoas e contribuir para o bem-estar coletivo. A virtude não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas sim um guia prático para viver com retidão e honestidade em todas as circunstâncias. Princípio 6. Desapego das opiniões externas. Os estoicos nos instam a nos liberarmos do controle que as opiniões dos outros possam ter sobre nossa vida e bem-estar emocional. Muitas vezes, nos preocupamos em excesso com o que os outros pensam de nós, o que pode nos levar a viver em função da aprovação alheia e perder nossa autenticidade. Para os estoicos, é importante lembrar que não podemos controlar como os outros nos percebem ou julgam. As opiniões dos outros são subjetivas e estão influenciadas por suas próprias crenças, valores e preconceitos. Portanto, não faz sentido nos apegarmos a elas como uma medida de nosso valor ou identidade. Em vez de buscar validação externa, os estoicos nos encorajam a nos concentrarmos em nossos próprios princípios e valores. Aceitar quem somos e agir de acordo com nossa própria integridade é o que realmente importa. O desapego das opiniões externas não significa fechar-se à retroalimentação construtiva ou ignorar as perspectivas dos outros. É importante ouvir e aprender com os outros, mas sempre de forma reflexiva e sem permitir que seus julgamentos ditem nosso valor pessoal. Princípio 7. Agradecimento e apreciação. A filosofia estoica nos ensina a cultivar uma atitude de gratidão em relação à vida e apreciar tudo o que nos rodeia. Muitas vezes, damos por garantidas muitas coisas boas que temos, focando mais no que nos falta em vez de valorar o que já possuímos. Os estoicos nos convidam a mudar essa perspectiva e reconhecer as bênçãos que temos em nossas vidas. Apreciar as pequenas coisas, como a natureza, a amizade, a saúde, o alimento e o teto sobre nossas cabeças, nos ajuda a ser mais conscientes da abundância em nosso dia a dia. A prática da gratidão não implica negar as dificuldades ou desafios que enfrentamos, mas sim reconhecer que mesmo em meio às adversidades, há aspectos pelos quais estar agradecidos. Focar nossa atenção no que é positivo nos permite desenvolver uma mentalidade mais resiliente e positiva. Os estoicos também nos lembram da impermanência de todas as coisas e da transitoriedade da vida. Apreciar o que temos no presente, sabendo que tudo pode mudar a qualquer momento, nos ajuda a viver com maior plenitude e consciência. A gratidão também se estende em relação aos outros. Apreciar as pessoas que nos rodeiam, reconhecer seus atos bondosos e valorar suas contribuições em nossas vidas fortalece nossos laços e nos conecta a uma maior sensação de comunidade. A prática da gratidão nos ajuda a nos liberarmos da tendência à queixa e à insatisfação constante, ensinando-nos a encontrar a felicidade no simples e cotidiano, em vez de depender de desejos materiais insaciáveis. Além disso, o agradecimento nos permite desenvolver uma atitude mais humilde e evitar o orgulho e a arrogância, reconhecendo que não somos donos de tudo o que temos e que a vida é um presente.
Princípio 8. Autodisciplina. A autodisciplina é uma virtude fundamental no estoicismo, pois nos permite manter o controle sobre nossas ações e emoções. Os estoicos acreditam que o autocontrole é essencial para viver uma vida virtuosa e serena. A autodisciplina implica a capacidade de dominar nossos impulsos e desejos, evitando agir de forma impulsiva ou reativa. Isso nos permite tomar decisões informadas e éticas, em vez de ceder aos caprichos do momento. Os estoicos entendem que a mente e as emoções podem ser enganosas e que a autodisciplina é o antídoto para não nos deixarmos levar por reações automáticas. Ao praticar a autodisciplina, aprendemos a ser donos de nossas ações e a nos responsabilizar pelas consequências que elas geram. O autocontrole também é essencial para resistir às tentações e evitar cair em excessos ou prazeres fugazes. Ao mantermos firmes nossas convicções e valores, evitamos comportamentos impulsivos que possam levar a arrependimentos ou remorsos posteriores. A autodisciplina nos ajuda a estabelecer metas realistas e a perseverar em sua consecução, permitindo-nos desenvolver uma maior determinação e força de vontade, fundamentais para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A disciplina é um fator fundamental no sucesso pessoal e nos auxilia a realizar mudanças positivas em nossa vida. Princípio 9. Contemplação da morte. O estoicismo defende a reflexão sobre a natureza transitória da vida e a inevitabilidade da morte. Embora possa parecer sombrio, a contemplação da morte tem um propósito importante. Ela nos ajuda a colocar em perspectiva nossas preocupações e prioridades e nos impulsiona a viver com maior autenticidade e propósito. Os estoicos entendem que a morte é uma parte natural do ciclo de vida e que todos os seres humanos estão destinados a enfrentá-la em algum momento. Em vez de temê-la ou evitá-la, eles nos encorajam a aceitá-la como uma verdade inevitável e a viver nossa vida de acordo com essa compreensão. A contemplação da morte nos ajuda a valorizar o tempo que temos e a aproveitá-lo de maneira significativa. Isso nos motiva a deixar de postergar o que é importante e a viver cada dia como se fosse o último, sem dar por certo o presente da existência. Ao sermos conscientes de nossa própria mortalidade, também nos tornamos mais empáticos e compassivos com os outros, entendendo que todos compartilhamos o mesmo destino, o que nos conecta em nossa humanidade compartilhada. A contemplação serena e realista da morte nos lembra que, em vez de nos preocuparmos em excesso com o futuro ou nos apegarmos ao passado, devemos focar em viver com sabedoria e virtude no presente. Essa prática nos libera do medo e nos ajuda a encontrar uma maior paz interior ao abraçarmos a impermanência da vida, vivendo com mais leveza e propósito. Princípio 10. Busca do bem comum. O estoicismo destaca a importância de agir em harmonia com a sociedade e buscar o bem-estar coletivo. A filosofia estoica nos ensina que somos parte de uma comunidade humana mais ampla e que nossas ações têm um impacto no bem-estar dos outros. Buscar o bem comum implica agir de forma ética e responsável, levando em consideração as consequências de nossas ações na sociedade e no meio ambiente. Os estoicos acreditam que a cooperação e a solidariedade são fundamentais para construir uma comunidade mais justa e próspera. Princípio 11. Humildade. A humildade é uma virtude fundamental no estoicismo que nos convida a reconhecer nossas limitações e a nos mantermos livres da arrogância e do orgulho. Os estoicos entendem que nenhum ser humano é perfeito e que todos estamos sujeitos a cometer erros e enfrentar dificuldades. A humildade implica ter uma visão realista de nós mesmos e de nossas habilidades, não se tratando de menosprezar-nos ou ter uma baixa autoestima, mas sim de sermos honestos sobre nossas fortalezas e fraquezas e de aceitar que sempre há espaço para aprender e melhorar. Os estoicos também nos ensinam a ser humildes em relação aos outros, reconhecendo que não somos superiores nem inferiores a ninguém, mas iguais em nossa humanidade compartilhada. Isso nos ajuda a cultivar uma atitude de respeito e compreensão em relação aos outros. A humildade também nos torna mais receptivos à retroalimentação e nos ajuda a aprender com os outros, ao deixar de lado o orgulho e a resistência à crítica construtiva. Essa virtude nos protege da armadilha do ego e da busca desmedida por reconhecimento externo.
Ao encontrarmos nossa valia na autenticidade e em viver em congruência com nossos valores, não precisamos da validação constante dos outros para nos sentirmos valiosos e plenos. Espero que esse resumo dos princípios do estoicismo seja útil para você. O estoicismo é uma filosofia profunda e prática, que pode nos ajudar a desenvolver uma vida mais significativa e virtuosa. Obrigado por assistir até aqui. Se inscrevam e deixem um like para ajudar o canal. Espero vocês no próximo vídeo. A seguinte deixo 2 vídeos cheios de sabedoria estoica para vocês.